qualidade que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Mas o que ele fazia agora? Esse escudo de couro, então ele tinha em volta, ele tinha um metal, né? Mas dentro dele ele era feito de tiras de couro. Porque as tiras de couro, hoje se usa algo parecido para fazer roupa blindada. Só que eles usam malhas de um tecido, esqueci o nome do tecido. Naquela época não tinha isso, então foi em várias tiras de couro, ficava quase como uma blindagem. Tá? Fazia as tiras de couro, porque se fosse fazer uma coisa grossa, ficaria muito pesado. Então fazia essas tiras de couro para ir para o combate. Mas quando chegava perto da área de combate, antes de entrar em combate, ele tinha que fazer uma coisa. Todos os soldados tinham que fazer uma coisa. Eles pegavam esses escudos e colocavam dentro d'água. E deixavam ele encharcar de água. E disso ia depender a vida deles. Quer dizer, nós vamos saber por quê. Quando eles tiravam o escudo cheio d'água, ele pesava. Ficava respingando. E quanto mais respingasse, quanto mais pesado, maior era a garantia dele de vida. Por quê? Aí eles vinham com aquele escudo. Quando eles iam atacar o inimigo, no inimigo ele tinha um sistema de ataque que era uma lança, que era tipo de uma taquara dessas. Que era o quê? O que é um caniço? Dentro ele é oco. Então os caras colocavam um produto chamado, tipo um piche, jogava dentro desse caniço, tá? E na ponta tinha uma tocha. Então os caras faziam o quê? Jogavam aquele caniço em direção ao soldado romano. Quando aquele caniço batia no escudo, se o escudo do cara tivesse seco, conforme batia, partia. Conforme partia, é quase o que chamamos hoje de um coquetel molotov. Um coquetel molotov. Tá? Se o cara tivesse com preguiça de colocar o escudo na água, porque vai ficar pesado para carregar, quando ele ia para a guerra, o ataque, o dado inflamado do inimigo batia e pegava fogo. E o cara morria. Agora, se o escudo do cara tivesse molhado, aquilo batia, pá! O piche escorria pela água. Não grudava. Mas, ainda assim, teria um outro problema. Aquele fogo batia, protegia ele do impacto principal. Mas ainda havia um outro lance. Chamuscava na roupa dele. Então, para chamuscar na roupa dele, quando ele era atacado com isso, ele tinha que largar o escudo. E os outros que estavam do lado dele largavam os escudos e iam apagar o fogo que estava nele, com as suas capas. Então os outros vinham, cobriam, para que ele fosse coberto. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Tá? Levando-se em conta que tinha essa água e em volta do escudo, uma coisa que vale a pena para a gente simplificar, em volta do escudo havia ganchos. Imagina que fosse um escudo aqui retangular, tinha um gancho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Porque esse gancho era quase um positivo ou negativo. Tinha um gancho assim, e o gancho do soldado que andava do meu lado era assim. Então enganchava um no outro. Quando enganchava um no outro, virava uma couraça, tipo aquele carro que sobe lá da polícia, que sobe o... Tropa de choque lá. Como chama que é aquele carro? Caveirão. Um caveirão. É como se fosse um caveirão. Muitos filmes romanos aparecem, os caras se fecham, parece uma couraça, assim, ó. Tem uns que põem em cima, outros põem na frente, outros põem do lado. Vira uma corinha, aquilo era um gancho. Agora, quando vinha esse fogo, tá? Aquilo fogo resvalava, e sabe, o piche onde pega, ele gruda, né? Ficava um fogo grudando ali. E a única maneira que ele tinha é se ele andasse em comunhão com outros soldados que vinham com as suas capas e abafavam. Então o que isso significa? O que significa esse dado inflamado de inimigo, gente? Esse dado inflamado de inimigo é aquele que você precisa de duas coisas. Tá constantemente o teu escudo encharcado, que é a água, a palavra de Deus, que significa a própria palavra de Deus. Tá? Então nós temos que estar encharcados da palavra de Deus, saturados da palavra de Deus. Primeiro ponto. E segundo ponto, quando vem um ataque de inimigo, a maioria de nós cai por quê?
o inimigo lança uma seta na nossa direção, o fogo pega em nós, a gente não chama ninguém para nos ajudar. Quantos de nós aqui, ó? Vou começar por mim. Quantos de nós aqui? Se antes de começar a tentação tivesse falado, meu, cara, não tô legal, eu sei que não me sinto assim, já dá vontade de ir lá buscar um negócio para mim. Quantos de nós? Por isso que fala na palavra de Deus, quão bom e agradável é que andemos como irmãos. Por quê? A nossa tendência é o quê? Não vou mostrar minhas fraquezas para ninguém. Quando na verdade, sempre que Jesus, quando fala para os seus apóstolos, me ajuda em oração. Quando Jesus estava no barco, ficar de pé. Quando Jesus estava no barco, ele vê a tempestade, ele não se queixou. Todo mundo dormindo, todo mundo com medo da tempestade, ele porém dormindo no barco. Momentos mais tarde, quando está para ser crucificado, aí ele estava acordado e todos dormindo. Por quê? O que a gente aprende com aquilo? Para cuidar dele mesmo, Jesus nunca se preocupou com ele mesmo. Ele sabia que o Pai ia cuidar dele mesmo. Agora, quando era para o reino, aí ele ficava acordado. Jesus nunca se preocupou consigo, ele sempre se preocupou em fazer a vontade do Pai. Quando chegou o tempo que ele ia ter que ir para a cruz, que ele ia ter que passar por todos os processos, aí ele falou, gente, me ajuda em oração. Porque ele sabia que ia passar por uma prova terrível. Okay? E no pedido de socorro, Tex, muitas das vezes, eu estou morrendo afogado e estou escolhendo a cor da boia. Amém. Boa colocação. Boa colocação, exatamente. O socorro está do meu lado, mas eu estou querendo escolher a cor da boia. Aquela não me serve. Puxa, glória a Deus, amado, exatamente isso. E para a gente terminar, eu falei para a gente ficar um pouquinho de pé assim, só para vocês pensarem que ano que vai terminar, né? Então eu vou ganhar mais um tempinho com vocês aqui, né? Só para ter a ilusão de ótimo. O tiozinho vai parar de falar, né? Então, já tomaram café hoje? Não, né? Não, porque vocês estão com essas caras de onça? Bicho, com umas caras de onça, mano. Vamos lá. Ai. Eu estou em Efésios, o 17. Colocar o capacete da salvação, né? Colocando o capacete da salvação. Vamos lá. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação fala assim, Deus ele sempre trabalha de estruturas. Tá? Qual foi a primeira estrutura que ele trouxe para a terra? O Jardim do Éden. Era uma estrutura. Eles estavam guardados dentro daquela estrutura. Quando eles pecaram, eles perderam o relacionamento com Deus? Não. O que eles perderam? Porque Deus continuou falando com eles. O que eles perderam? A vida eterna. O Espírito Santo. Não. Mudou a plataforma, mas não perderam a vida eterna. Agora, uma coisa que definitivamente eles perderam. Quem foi que pode da vida eterna? É o Senhor? Obrigado. Hã? A intimidade com Deus. A intimidade com Deus. Porque Deus expulsou eles do paraíso, do lugar da intimidade. Agora eles perderam a intimidade. Agora tem que ser o quê? Pelo sacrifício. Antes, lá no paraíso, não precisava de sacrifício do cordeiro. Na viração do dia, aparecia ele lá, e aí Adão, o que você fez? Hoje eu pus um nome daquele bichinho aqui, não é? Boi. Nome legal aquele lá. Cachorro. Mas cachorro não, tem um cachorro e tem a cadela. Legal. O homem dava um nome e Deus falava assim. O homem dava um nome e Deus falava assim. Porque Deus quem cria, mas quem dá o nome é o homem. Para que o homem tenha comando. Por isso que a gente gosta de dar nome para tudo, nome para bicho, nome para por quê? Porque é a nossa característica. Isso é típico de gente que vem do céu. Por quê? A nossa característica é de governo. Que nós somos filhos do Criador de todas as coisas. Ok? Então ele perdeu o ambiente. Então, quando eu entro na adoração, eu crio na terra um ambiente de glória, um ambiente de revelação. No ambiente de glória. Já estão cantando essa música aqui? Já não. Um ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória,
no ambiente de glória. Quando eu faço uma adoração aqui, para que é? Para fazer musiquinha? Não, para criar um ambiente de glória. Que no meio da adoração Deus habita. Então, eu estou falando do quê? De estrutura. Por que é um capacete? O capacete é para proteger essa estrutura crânio. Para o cérebro, tem a caixa craniana. Pulmão, coração, tem as costelas. Deus é um Deus de estrutura. Nós temos que aprender a nos submeter às estruturas. A maioria de nós tem problema de rebelião porque não consegue permanecer dentro de uma estrutura. O que seria de mim se o meu coração saísse para fora da estrutura? O que seria de mim, a gente vê nos acidentes, o cérebro do cara sai para fora do crânio? Então, nosso Deus é um Deus de estrutura. A estrutura é para nos proteger, não para nos escravizar, mas é para nos proteger. Então, ele fala, protegei o capacete da salvação. Então, a salvação, o capacete da salvação, ela protege a nossa estrutura. Toda a estrutura, a salvação, é a palavra S-O-Z-O, a estrutura de sozo. Tudo isso protege o meu pensamento. A palavra de Deus protege o meu pensamento. Ok? Primeiro e o último, que é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? E é interessante falar a espada do Espírito, não a minha espada. A palavra de Deus é uma arma do Espírito a nosso favor. Porque ele vai usar da palavra. Deus vai falar com você na medida da palavra que você tem dentro de você. Quanto mais Bíblia você tiver dentro de você, mais ele usa a palavra para falar com você. Porque ele vai usar esse aqui, porque isso aqui é a linguagem do céu. É a diferença de um cara que vai para os Estados Unidos e ele sabe falar 20 palavras em inglês. E um cara que vai para os Estados Unidos e sabe falar 100 palavras em inglês. E um cara que sabe falar 400 palavras em inglês e ele viaja o mundo inteiro. Ele não se aperta. Então, quanto mais ele sabe a linguagem, mais ele sabe se movimentar. Quanto mais eu conheço a respeito de Deus, da sua natureza, de quem ele é, de quem eu sou, de qual eu fui chamado, mais eu estou protegido. Pelo capacete e pela palavra da verdade. Ok, meus irmãos? Amém. Então, com isso aqui a gente finaliza. Feche os olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa porção. Obrigado, Senhor, porque a palavra de Deus está na nossa boca, perto de nós, em nosso coração. Se nós confessarmos o Senhor é fiel para nos salvar, o Senhor é fiel para nos santificar, o Senhor é fiel para nos ajudar, que venhamos colocar a nossa carne debaixo de jugo. Pai, obrigado por essa palavra, que essa palavra venha frutificar na nossa vida a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia.